Flamengo avança pela contratação de Samuel Lino, Vasco sinaliza com proposta por Nino e Grêmio sonha com a chegada de Roger Guedes. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Nós vamos abrir a edição dessa sexta do Mercado da Bola com mais uma transferência confirmada no futebol inglês. Lá no Arsenal, a novidade do momento é a chegada do zagueiro espanhol Christian Mosquera. Mosquera, de 21 anos, foi comprado do Valência numa negociação de 15 milhões de euros fixos mais 5 milhões de euros em bônus e firma contrato com os Gunners até 2030. Um time da Inglaterra que ainda não anunciou esse reforço oficialmente, mas deve anunciar em breve, é o Manchester City, que, de acordo com o Fabrício Romano, tem negociações avançadas pelo goleiro inglês James Trafford, que vai chegar da equipe do Burnley. Ao todo, a negociação vai girar em torno de 40 milhões de libras, e a chegada desse novo goleiro, novo, promissor, aumentam os rumores de que o brasileiro Ederson pode deixar o Etihad. Na sua última temporada na Championship, o Trafford disputou 45 jogos pelo Burnley e desses 45 passou absurdos 29 sem tomar gol. Fechando essa passagem pelo futebol europeu, vamos falar agora sobre a situação do atacante sueco Alexander Isak. Vocês devem se lembrar de outros vídeos que eu trouxe recentemente de Mercado da Bola aqui no canal, em que eu trouxe para vocês que o Liverpool tinha interesse nele, o Al Hilal da Arábia Saudita, só que o Newcastle até então não tinha o menor interesse em negociar o seu homem-gol. Agora vem a novidade. De acordo com o Fabrício Romano, Alexander Isak comunicou à diretoria do Newcastle o seu desejo de ir embora do clube ainda nessa janela de transferências. Ele, no momento, não tem interesse nessa ida para o Al Hilal da Arábia Saudita e o Liverpool pode acabar sendo o seu destino, mesmo após o Liverpool ter gasto 95 milhões de euros em Hugo Ekitike. O que tem sido noticiado na imprensa inglesa é que caso o Liverpool consiga vender o Luiz Dias para o Bayern de Munique, eles vão ter dinheiro em caixa suficiente para poder fazer então uma proposta pelo Isak. O desespero agora muda de lado. O Newcastle vai ter que se virar no mercado para arrumar um novo camisa 9, um novo homem-gol. Na temporada passada, Isak contribuiu com 27 gols e 6 assistências em 42 jogos. Jogador novo ainda, 25 anos, tem muito mesmo a descobrir do seu próprio potencial. Então, olhem só o baita time que o Liverpool está montando para a próxima temporada. Eles conseguiram, no final da última temporada ainda, renovar os contratos do Van Dijk e do Salah. Para essa temporada, contrataram Frimpong, Wirtz, Ekitike, Kerkez, o Mamardashvili está chegando, que já estava comprado do Valência. É o Liverpool não só querendo manter o seu protagonismo dentro da Inglaterra, como também sonhar com passos maiores na Liga dos Campeões. No futebol brasileiro, vamos falar agora sobre um jogador que, ao que tudo indica, pode deixar em breve o Atlético Mineiro. Esse jogador é o atacante Rony, que está tomando conta dos noticiários nesses últimos dias. Vocês devem ter acompanhado que o Rony entrou na justiça contra o Atlético Mineiro por atrasos nos pagamentos. Ontem, ele acabou fazendo sua primeira partida pelo Atlético depois de toda essa história, onde ele entrou na justiça e depois voltou atrás porque chegou a um acordo com o Atlético. O Atlético Mineiro enfrentou ontem o Atlético Bucaramanga pela Copa Sul-Americana. O Rony foi escalado pelo Cuca como titular, só que o clima entre ele e a torcida do Galo não tá nada boa. Ele foi ao longo do jogo xingado, quando pegava na bola era vaiado, chamado de mercenário, tanto que até depois do jogo ele acabou chorando, se emocionando, porque não é uma situação fácil você ser vaiado e xingado ao longo de 90 minutos. A informação que foi divulgada ontem pelo portal Fala Galo 13 é que o Atlético Mineiro aguarda para dentro dos próximos dias uma proposta do Al Rayyan do Catar pelo Rony. O Al Rayyan já teve interesse no Rony antes mesmo do Rony chegar no Atlético Mineiro, quando ele ainda era jogador do Palmeiras. Lá, o técnico é o Arthur Jorge, Botafogo. O Gregory, volante, que estava no Botafogo, também acabou de ir para lá. Então, o Galo aguarda por essa proposta dentro dos próximos dias, que pode acabar sendo uma boa saída para todo mundo.
para o Rony não ficar nesse clima ruim, para a torcida que já não quer mais contar com o Rony na sua grande maioria, e para o próprio Atlético, que pode acabar recuperando parte do investimento que fez para tirá-lo do Palmeiras no começo da temporada. Lembrando que a média de gols do Rony no Atlético Mineiro é boa. Em 30 jogos, tem 10 gols marcados. Vamos para o futebol paulista agora, porque o Corinthians, em meio ao momento difícil que tem atravessado, pode perder para a sequência do ano o seu lateral direito titular, o Mateuzinho. O Mateuzinho, ele entrou na mira do Beşiktaş da Turquia por conta do Flamengo. Vou explicar essa história melhor. O Beşiktaş da Turquia tinha definido já no mercado que tinha como uma das suas prioridades contratar um novo lateral direito. E até então, eles estavam negociando a contratação do Emerson Royal, que estava no Milan. Só que em meio às negociações do Emerson Royal com o clube turco, o Flamengo atravessou a história e acabou fechando com o Emerson. O Beşiktaş tem que agora partir para um novo alvo. E aí, de acordo com o jornalista André Hernan, esse novo alvo é o Mateuzinho. O Beşiktaş já manifestou interesse pela contratação do defensor de 24 anos. Mateuzinho tem 31 jogos na temporada pelo Corinthians, 1 gol marcado e nenhuma assistência. Enquanto as negociações não evoluem, ele segue tendo contrato com o time do Parque São Jorge até 2028. Agora é hora de irmos para o sul do país para falarmos do Grêmio. O Grêmio é um time que tem oscilado bastante nessa temporada de 2025, mas quer ter um segundo semestre melhor. E há um tempo, a diretoria tem procurado por um nome de um jogador que fosse assim uma unanimidade, um cara para chegar a fazer a diferença, esportivamente falando, e já ajudar no projeto competitivo para a temporada de 2026. Parece que o nome está decidido. Roger Guedes. Atacante ex-Atlético Mineiro, ex-Corinthians, ex-Palmeiras, que hoje está no Al Rayyan do Catar, com números, inclusive, muito bons. O jornalista Caliel Dornelles, que é setorista do Grêmio na Band do Rio Grande do Sul, confirmou a informação de que o Grêmio tem interesse no Roger Guedes e está trabalhando nos bastidores para viabilizar a possível contratação dele. O Grêmio conta com o apoio do investidor Marcelo Marques para tentar realizar essa contratação. O Grêmio teria que pagar uma taxa de compensação para o Al Rayyan e dar um alto salário para o Roger Guedes, que hoje, lá no Catar, ganha por volta de 5 milhões de reais por mês. Roger está com 28 anos e vem de uma temporada onde marcou 31 gols e deu 5 assistências em 40 jogos. É um jogador que eu já tinha falado em outros vídeos. Ele, no Brasil, joga em qualquer time fácil, tem muita qualidade, sabe fazer gol, é um jogador decisivo. Se ele conseguir ser contratado pelo Grêmio, o Grêmio vai dar um salto de qualidade absurdo. Resta saber agora se pelo lado do Roger Guedes ele vai estar disposto a abrir mão de parte desses 5 milhões de reais que ganha por mês, porque ele querer vir para o Brasil com esse padrão de salário não existe. No Rio de Janeiro, o Botafogo quer mais reforços para o ataque. Com a saída do Igor Jesus para o Nottingham Forest, o Glorioso já tinha investido nas contratações do Arthur Cabral, que veio do Benfica, e do argentino Joaquim Correa, que veio da Inter de Milão. Só que parece que por lá, David Ancelotti não está satisfeito. E o Botafogo agora abriu negociações, de acordo com o Thiago Franklin, pelo atacante iraniano Mehdi Taremi. Tem 33 anos, é jogador de seleção iraniana e está na Inter de Milão. Ele não é titular por lá, porque os titulares são Lautaro Martinez e Marcos Thuram, e por isso o Botafogo abriu as conversas por ele. A negociação é considerada difícil, mas não impossível. O Taremi tem contrato com a Inter até 2027, mas como eu disse, o fato de ele ser reserva pode acabar ajudando nessa possível transferência. E é um jogador que, para nível de futebol brasileiro, ele é bem acima. Sabe fazer gol, é um cara muito inteligente para se posicionar, dar assistências. Tanto que, nessa última temporada de Inter de Milão, ele mais deu passes para gols do que propriamente marcou gols. Foram 3 gols e 9 assistências em 43 jogos. Ainda no Rio de Janeiro, outro time que está tentando suprir uma carência do seu elenco é o Vasco. Em meio ao momento negativo, recente eliminação na Copa Sul-Americana, o Cruz Maltino agora quer um novo zagueiro e sinaliza com uma proposta de 5 milhões de euros pelo zagueiro Nino, que está no Zenit da Rússia e aqui no Brasil fez o seu nome, sendo capitão e campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023. Alcançou o patamar de seleção brasileira, enfim, é um ótimo zagueiro. Segundo informação do jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco sinaliza com essa oferta de 5 milhões de euros, só que o Zenit já se posiciona que só vai negociar Nino por no mínimo 8 milhões de euros. Outro zagueiro no radar do Vasco é o zagueiro colombiano Yerry Mina.
Esse Palmeiras que tá lá no futebol italiano, mas a negociação pelo Mina também é considerada difícil. O Nina é um jogador que, se o Vasco conseguisse contratar, ele elevava legal o nível da defesa do Vasco. Só que 5, 8 milhões de euros que seja, é um valor que hoje para o Vasco é complicado. O Vasco acumula uma série de problemas financeiros. Para encerrar, vamos falar do Flamengo, que está fazendo mais uma grande movimentação no mercado. Após ter fechado com o Saul e estar 99% fechado com o Emerson Royal, o Flamengo quer um reforço para o seu lado esquerdo, ao que tudo indica para o lado esquerdo do ataque. E a informação do Fabrício Romano é de que o Flamengo está perto da contratação de Samuel Lino, que é um ala, um ponta esquerda no Atlético de Madrid da Espanha e pode chegar no Flamengo por 25 milhões de euros. Ele tem tudo para igualar ou até superar a transferência do Vitor Roque do Barcelona para o Palmeiras no começo desse ano, que acabou sendo, por 25 milhões de euros também, a transferência mais cara da história do futebol brasileiro. O José Boto não tá para brincadeira e quer que o Flamengo seja cada vez mais competitivo. Samuel Lino é um jogador novo ainda, tem 25 anos, tá no Atlético de Madrid num nível legal. Constantemente o Simeone o aproveita como titular, estava jogando a Liga dos Campeões, tá vivendo o seu ápice, tanto técnico quanto físico. Então é o Flamengo indo na Europa buscando um jogador que não tá em fim de carreira ou qualquer coisa parecida. Tá no seu melhor momento jogando num time importante de fora. Ele vem de uma última temporada com 4 gols e 8 assistências em 47 jogos. É um jogador que, no Atlético, ele tem uma função tática importante. Por muitas vezes joga como um ala, fecha aquele lado esquerdo, mas eu acredito que o Flamengo está o contratando para ele poder ser um atacante mesmo, ponta esquerda. Eu tô mostrando o mapa de calor do Samuel Lino lá do SofaScore para vocês, podem ver que ele faz todo o lado esquerdo. E no Atlético de Madrid, até por orientações do Simeone, ele não é tão um atacante. Então ele faz ali o corredor da esquerda, mas sem ser de fato um ponta esquerda. No Flamengo, até pela procura do Flamengo por jogadores mais pras beiradas, acho que ele vai ter uma função mais ofensiva sim. Lembrando que você pode conferir mais estatísticas do Samuel Lino e de qualquer outro jogador que você quiser lá no SofaScore. Só você baixar o aplicativo escaneando esse QR Code aqui ou baixando pelo link na descrição. Lembrando que você não paga absolutamente nada para baixar e para usar o SofaScore. Então, bom galera, essa foi a edição dessa sexta do Mercado da Bola. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vagueira aqui, valeu, falou e fui!